Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Castro. Nós vamos a uma aula agora de que trata sobre uma grandeza chamada velocidade, né? Só que essa grandeza chamada velocidade, ela na verdade chama-se velocidade instantânea. Então vamos anotar aqui. Nós vamos falar a respeito de uma grandeza chamada velocidade instantânea. Instantânea. Tá? Instantânea. Bom, esta velocidade, chamada velocidade instantânea, ela é, na prática, a velocidade com a qual nós estamos acostumados. Perdão, a velocidade em si. Né? Então, cada vez que nós falamos em velocidade na física, em qualquer tipo de movimento, movimento circular, movimento retilíneo uniformemente variado, né? Qualquer movimento, falou em velocidade, é a velocidade instantânea. Ok? A outra possibilidade é falar em velocidade média, mas aí é outros 500, nós já vimos isso, né? Nós não vamos falar de velocidade média, vamos falar de velocidade instantânea. Bom, como é que nós trabalharemos com isso a partir de agora? Eu vou criar um exemplo, que ele é um exemplo bastante difícil, então preste bastante atenção, tente acompanhar, qualquer coisa pause o vídeo, volte, né? Todas as possibilidades podem ser contempladas aí. Eu vou criar para nós uma pista circular. Ok? Isso é uma pista circular. Esse é o centro da pista aqui. Aproximadamente ali o centro da pista. E esta pista ela possui, vou desenhar aqui, um raio. Ok? E o raio desta pista é de 1 km. Então vamos anotar aqui que o raio da pista é 1 km. Maravilha. Bom, aí o que acontece? Nós temos um carro, uma pessoa, que sai do ponto A, percorre toda esta pista e vai até aqui em cima um ponto B. Ok? Ela sai de A e vai até o ponto B, percorrendo toda essa trajetória que nós pintamos em verde aqui. Tá? Toda essa trajetória. Bom, quando a pessoa sai do ponto A e vai até o ponto B, ela percorreu uma distância, eu vou colocar aqui entre os pontos A e B, a pessoa percorreu uma distância de 3,14 quilômetros, ok? 3,14 quilômetros. Como é que eu sei disso? Bom, porque o perímetro de todo o círculo é 2πr, né? Então, nós temos aqui apenas π vezes o raio, π é 3,14, o raio é 1, então a distância é 3,14 quilômetros. E ela fez tudo isso no intervalo de tempo que eu vou agora atribuir, tá? Estou inventando isso, de 1 hora. Bom, a partir destas duas informações aqui, criamos uma expectativa, né? O que nós esperamos a partir destas duas informações? Nós esperamos que a velocidade de uma pessoa que percorreu 3,14 km em 1 hora seja de 3,14 km por hora. Só que isto é a velocidade média. Mas isso é o que nós esperamos, né? Então eu vou te dizer, a velocidade da pessoa durante todo o trajeto sempre teve o mesmo valor de 3,14 km por hora. Tá bem? O problema é o seguinte, o problema é que a velocidade, esta grandeza velocidade, ela é calculada de acordo com a expressão, ó, velocidade instantânea é calculada de acordo com a expressão deslocamento em função do tempo.
E o deslocamento entre esses dois pontos não foi 3,14 km. Não foi. Então, nós temos que trabalhar com esta grandeza agora, velocidade instantânea, de acordo com a sua equação própria, né, deslocamento por tempo, e tentar obter esse 3,14 km por hora. Vamos em busca disso. Então, a primeira opção, nesse primeiro trecho AB aqui, no primeiro trecho AB, nós temos um deslocamento ΔX de 2 km, aqui está ele, ó, deslocamento ΔX, vou fazer em verde, é aquele vetor que une a posição inicial até a posição final, deslocamento que une a posição inicial até a posição final, aqui está ele, ok? Este é o nosso deslocamento ΔX entre os pontos A e B, daqui até lá, e ele vale 2 km. Vamos anotar ali 2 km, ok? E o tempo entre esses dois pontos A e B, nós já sabemos que é 1 hora, então, 1 hora. Isso gera a velocidade média, ou perdão, isso gera a velocidade, né, calculada por deslocamento dividido por tempo de 2 km por hora. Mas repara no problema, né? Agora nós temos um problema. Qual é o nosso problema? O valor obtido pela velocidade ele não confere com aquilo que nós esperamos. Nós esperamos 3,3 km por hora e 2 km por hora não serve. Por quê? Porque nós sabemos que quem anda 2 km por hora, sempre a 2 km por hora, vai percorrer aqui 2 km, vai chegar até aqui e não vai até o ponto B. Então, este valor aqui, ele não condiz com a realidade. Ele está errado. 2 km por hora está errado. O que significa isto? Que nós cometemos algum erro. E a pergunta é, onde está este erro? Bom, o erro está aqui, ó, no intervalo de tempo. Quando nós falamos de velocidade, ela tem que ser instantânea. Ou seja, o tempo deve ser o mais próximo de zero possível. Eu não posso achar que durante 1 hora inteira nada vai mudar. Então, o que eu vou fazer para a gente poder entender o que é um instante e o que é velocidade? Eu vou diminuir o intervalo de tempo. Agora, eu vou trabalhar com um intervalo de tempo de apenas meia hora. Ok? Meia hora. Bom, o que significa trabalhar com um intervalo de tempo de meia hora? Significa que quem sai do ponto A até o ponto B em 1 hora, em meia hora percorre apenas a metade do percurso. E ele está aqui, no que eu vou chamar de posição C. Ok? Bom, nesse trajeto aqui, a distância dele, ó, a distância dele é a metade do que era antes. Então, nós temos a distância de 1,57 km, que em meia hora gera a mesma velocidade. Ok? O problema é que nós queremos o deslocamento. O deslocamento entre esses dois pontos é esta reta aqui, ó. Este segmento de reta orientado aqui. E este segmento de reta orientado, ele vale 1,41 quilômetros aproximadamente. Ok? Eu fiz o cálculo antes, só para te poupar de fazer toda essa conta. Preciso que tu entenda apenas o procedimento, certo? Bom, nestas condições, como é que fica o cálculo da nossa velocidade, né? Bom, nessas condições nós temos, vou fazer para o lado de cá, nós temos a velocidade, vou fazer um pouco mais para cima aqui, nós temos a velocidade de 1,41 km percorridos em meia hora, e isso gera a velocidade de 2,82 km por hora. Repara como antes nós tínhamos achado o valor 2 e não era condizente com a realidade, esperada 3,14.
agora nós achamos 2,82. Ficou melhor, se aproximou do 3,14, certo? Mas ainda está longe de 3,14, ou seja, meia hora ainda não é um instante. Meia hora ainda é um intervalo de tempo muito grande. Então, isto aqui ainda está errado, certo? Vamos pegar um intervalo de tempo ainda menor. Então, vamos isolar este cálculo aqui. Vamos isolar o cálculo aqui. E agora, vou pegar um intervalo de tempo ainda menor. Vamos buscar agora um intervalo de tempo de 1/4 de hora. 15 minutos ali. 1/4 de hora. Tá? 1/4 de hora. Bom, aí quando nós temos 1/4 de hora, é a metade da metade. Aqui encontra-se o ponto D, metade da metade. Distância percorrida é o que eu pintei ali. Nós temos a distância percorrida agora de 0,785 quilômetros, ok? E um deslocamento de 0,774 quilômetros. Bom, agora eles já estão bem mais próximos. Quando nós jogarmos esses dois valores aqui, 0,774 e 1/4 de hora, nós vamos obter a velocidade de 3,09 km por hora. Porque o deslocamento é esta reta aqui. Ainda não é igual à distância, né? Mas já é bem mais próximo. Bom, já é satisfatório agora. Eu já aceitaria esse valor aqui. Né? Esse valor ele já é bem mais próximo daquilo que nós queremos. Mas nós ainda podemos aproximar um pouco mais. Então, eu vou fazer aqui num azul clarinho um intervalo de tempo aí de 1/8, né? 1/8 de hora. Bom, nesse 1/8 de hora, aí nós temos uma distância de 0,3925 quilômetros. Eu fiz o cálculo antes, não se preocupem, né? Aqui está um ponto E, então, que é a distância ali. E o deslocamento é esse vetor aqui, ó. Olha como ele está muito mais parecido com a distância do que era antes, né? Nosso deslocamento agora, nosso ΔX, ele vale 0,3901 quilômetros. E o cálculo da velocidade, que é o deslocamento dividido pelo tempo. O deslocamento é 0,3901, 0,3901, né? E o tempo é 1/8. Isso gera o valor de aproximadamente 3,12 km por hora. Olha como se aproximou do 3,14 esperado. Bom, como é que eu faço para que este valor seja igual a 3,14? E a resposta é: diminui cada vez mais o intervalo de tempo para que ele seja cada vez mais próximo de zero, para gerar velocidade instantânea. Então, tem que tomar esse cuidado. Cada vez que nós falarmos em velocidade, nós temos que pensar a cada instante para onde aponta o vetor. Repara como muda, ó, esse vetor aqui aponta para cima, esse aponta aqui para nordeste, aí esse vetor vai ficando cada vez mais horizontal, né? Então, nós temos que nos preocupar a cada instante para onde aponta o vetor, se é para cima, se é para baixo, se é para a direita, para a esquerda, e aí, a partir daí, entender a velocidade, tá? Então, a partir de agora, nos próximos vídeos, quando nós falamos em velocidade média, não interessa a trajetória, interessa tudo que ele andou em todo o tempo que ele gastou. E quando nós falamos em velocidade instantânea, interessa a trajetória e interessa a cada instante aquilo que nós esperamos, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês
e nos vemos no próximo vídeo, no próximo encontro.